Paz, Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Carlos e esse é o canal Valores do Reino. Irmãos, já tem um tempo que eu não gravo vídeo, né? Correria do dia a dia, trabalhando fora, né? Dirigindo o ministério, né? Nós temos 3 congregações. Então é corrido, é puxado. Então faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui para vocês, né? Mas hoje apareceu um tempinho, eu quero meditar um pouco com vocês, né, na palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo 13, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Então Jesus nos salvou pela graça, o favor imerecido. Uma vez que você é salvo, você tem que agora administrar essa salvação até a vinda de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Está escrito isso no livro de Tiago. Então existe toda uma perseverança, né? Servir a Deus, guardar a palavra no coração. Lembra que o salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente tem que guardar a palavra no coração, fugir da aparência do mal, né? Quando você aceita Jesus, você nasce de novo, você é perdoado diante de Deus, você é justificado diante de Deus, você recebe a regeneração, você nasce de novo espiritualmente falando, né? Seu nome é escrito no livro da vida. Porém, você pode sim perder a salvação. Eu sei que algumas correntes teológicas vai dizer que uma vez salvo, sempre salvo, que quem é escolhido, né, ele nunca vai perder a salvação. Isso é mentira. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo deste mundo, salvo desse sistema corrompido, né? A Bíblia diz que quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Né? Então é muito complicado essa questão de falar que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é mentira. Tá? É igual você entrou numa empresa, numa ótima empresa, você tem um bom currículo, você tem várias formações, mas vai chegar uma hora que se você não atender a necessidade, né, dessa empresa, ou você começar, por exemplo, a achar que só porque você tem um bom currículo, então a empresa ela não vai se preocupar com o teu comportamento, se você começar a faltar na empresa, não, mas eu tenho um bom currículo, eu tenho, né, vários cursos, eu tenho formação acadêmica, etc e tal, achando que a empresa nunca vai te mandar embora, e a empresa chega um momento que te manda embora. Por quê? Porque você começou a faltar, relaxar. Querido, na fé não é diferente, eu sou salvo pela graça. Porém, a Bíblia diz que eu tenho que perseverar até o fim, que eu tenho que guardar a palavra no coração, fugir da aparência do mal, frutificar em toda boa obra, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, peraí, quer dizer que se eu sou salvo pela graça, eu vou relaxar na fé, eu vou começar a andar de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, me envolver com coisas erradas, né? Começar a faltar nos cultos, né? A Bíblia diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, né? Como está lá escrito em Hebreus 10, versículo 28, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, né? Ou seja, mas exortai-vos, né, uns aos outros, quanto mais, né, ainda mais que se aproxima aquele dia, ou seja, o arrebatamento. A Bíblia diz que nós estamos mais perto de Cristo agora do que quando nós o aceitamos, porque quanto mais o tempo passa e eu estou na fé, mais perto de Cristo eu estou. Então veja quantos textos. Então eu tenho que administrar a minha salvação. Eu sou salvo pela graça, agora o que eu vou fazer? Eu vou seguir uma vida cristã. A Bíblia diz, Jesus falou o seguinte, aqueles que guardam os meus mandamentos, esses são os que me amam. Bom, se eu guardo os mandamentos, eu sou, né, quer dizer que eu amo a ele, porque amar a Jesus não é falar com a boca que eu te amo, é obedecer o que ele estabelece. Há um conceito muito errado nas igrejas acerca de amar, né? As pessoas vão para o culto, começam a chorar, que é importante você abrir o teu coração, mas não são as suas lágrimas simplesmente, o fato de você chorar na igreja, de você se quebrantar naquele momento, que garante a tua salvação.
Porque aí depois desse momento do culto, que você chora, né, se quebranta, mas quando você sai dali para sua rotina diária, aí você não guarda a palavra, você não vigia, você se envolve com coisas erradas, você senta na roda dos escarnecedores, você se associa com pessoas erradas. Se não me engano, 1 Coríntios 10:33, a Bíblia diz, não vos enganeis, más associações corrompe bons costumes. Então você não pode se associar com pessoas erradas. À medida que você vai desobedecendo a palavra, você vai dando brechas para o inimigo, você vai enfraquecendo espiritualmente e vai chegar a um ponto que você começa a esfriar, desanimar, o inimigo lançando seta, né? A tua fé começa a ser minada, começa a vir um esfriamento, apostasia, porque você começa para justificar os teus erros, a tua vida errada, você começa a aceitar distorções da palavra, querer se justificar toda hora, dizendo Deus conhece o meu coração. É claro que conhece, Ele conhece quando a gente está firme e quando a gente está, né, no pecado, quando a gente está fraco, quando a gente está, né, simplesmente desprezando a salvação. Ele sabe, claro que Ele sabe, né? Ah, mas só Deus pode me julgar. Deixa eu te falar uma coisa. Não fica falando isso não. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É melhor o homem aqui, teu pastor, teu líder, teu discipulador, né, chegar e te exortar, te orientar, do que você viver uma vida de qualquer jeito e naquele dia do juízo final, porque o arrebatamento acontece para os salvos e não para quem ficar. No dia do juízo final, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Então, muda esses discursos, sabe? A gente vê hoje as pessoas querendo se justificar, né, para tudo. E o evangelho não é feito de se justificar. O evangelho é feito de obediência. Eu preciso obedecer. Então, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ou seja, eu administro a minha salvação, a minha fé cristã, eu adoro a Deus, eu dou lugar para o Espírito Santo direcionar a minha vida, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, eu sirvo a Deus com alegria, eu passo pelas tribulações perseverando no Senhor, dependendo de Deus, Ele é meu refúgio e fortaleza, eu socorro bem presente no dia da angústia. Enfim, eu preciso disso. Você precisa disso. Cristianismo não é uma moda. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. E presta atenção nisso. Cristianismo é reino de Deus na terra. Você precisa viver o reino de Deus na terra. Você precisa deixar Jesus transformar a sua vida. Você precisa abrir o teu coração, sabe, reservar tempo, sai um pouco do YouTube, sai um pouco das redes sociais, senta na cadeira, coloca a tua Bíblia na mesa, começa a ler, estudar, marcar textos, sabe, começa a se preparar. A Bíblia diz, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, você está sendo transformado, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ler, meditar, estudar, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vive a vontade de Deus quem mergulha nas Escrituras. Quem não se conforma com esse mundo e tem a sua mente renovada pelos ensinos da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra, né, ela penetra ali juntas e medulas e vai entre a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir a intenção do coração do homem, é a palavra. Sabe, hoje eu vejo as pessoas vão para as igrejas para fazer um monte de campanhas mirabolantes. Irmãos, não é a campanha que te salva, que te dá bênção. Lê lá o livro de Deuteronômio 28. As bênçãos, elas te perseguem através da obediência. Se você obedece a Deus pela palavra, se você se esforça para guardar os mandamentos, as bênçãos são consequências. Você não corre atrás de bênção, a bênção corre atrás de você. Você não precisa fazer campanha louca na igreja, não que você não tenha que orar por um propósito. Isso tem as igrejas, eu creio que a maior parte das igrejas deve ter o trabalho de oração, círculo de oração, ministério de oração e intercessão. Você pode ir lá, faz um propósito com Deus em oração, né, em jejum, em perseverança, né? Não precisa fazer campanhas mirabolantes, 12 cestos cheios para 12 meses de bênção. Mentira! Se você não obedecer a Deus, se você não abrir o coração, se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, não tem cesto cheio, não tem bênção, não tem nada. Ninguém pode comprar a Deus, não é mérito humano.
O mérito sempre é de Jesus. Jesus falou assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos, está lá em João 15. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, produzirei muitos frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Então o mérito não é do homem. Eu fiz uma campanha e Deus tem que me abençoar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser abençoado? Guarda a palavra. Guarda a palavra no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na minha lei medita de dia e de noite. Não adianta. A Bíblia vai dizer lá no livro de Timóteo, toda a palavra de Deus é perfeita. É a palavra, não é o teu esforço. Sabe? Porque o homem quer ganhar mérito por aquilo que ele faz. Não, se eu sou abençoado, é porque Jesus me abençoou pela misericórdia, pela bondade. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer. É me colocar à disposição do Espírito Santo, para que ele possa conduzir a minha vida. E aí o texto vai dizer de Mateus 10, 24, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será arrebatado, será tirado desse mundo quando a trombeta soar. Lê lá 1 Tessalonicenses 4 depois. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que aqui ficarmos, seremos transformados, levados nas nuvens com Ele, e estaremos com Ele para sempre. Lê lá o texto. Lê também depois o Mateus 24 inteiro, né? Os discípulos perguntaram quando é que ia ser o fim do mundo. Jesus começou a falar dos sinais que aconteceriam antes da sua vinda. Está tudo acontecendo. Hoje nós vivemos uma grande apostasia. Eu sei que todo mundo fala que antes do arrebatamento vai ter um grande avivamento na terra. Eu particularmente não acredito num grande avivamento na terra. Eu creio sim no avivamento nos remanescentes, aqueles que estão buscando, que estão abrindo o coração, que estão chorando e clamando, né? E agora, um grande avivamento, a Bíblia diz que a vinda de Cristo será precedida antes de o quê? De uma grande apostasia. A Bíblia diz, quando vier o Filho do Homem, achará fé nesta terra? Mateus 24, 11, 12 diz assim, ó, mas aqui, a Bíblia diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Não está falando do mundo, o mundo não tem o amor de Deus, está falando da igreja. Né? Uma coisa que me chama a atenção, a oração do profeta Abacuque, capítulo 3, né, quando ele diz no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos torna ela conhecida. E na ira, lembra-te da misericórdia. Veja só a sequência dessa oração. Primeiro, ouvi a tua palavra e temi. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 1. Então nós precisamos temer a Deus. E o temor, que não é ter medo, mas é obedecer, é respeitar, é reverenciar, é exaltar, é reconhecer a grandeza de Deus, a bondade, a misericórdia, a justiça, a excelsitude, sabe? Vem pela palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 diz isso. Então, o Abacuque, ele diz, o profeta, ouvi a tua palavra e temi. É a palavra que gerou o temor, que abriu os olhos dele, que incendiou o coração dele, que trouxe a transformação na vida dele. E ele caiu em oração dizendo, ouvi a tua palavra e tremi. E ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, torna a tua obra viva no coração das pessoas. Avivamento é tornar vivo. Não é pular, sapatear, é tornar vivo. Aviva a tua obra no meio dos anos. Isso aconteceu, né? A igreja foi perseguida depois da morte de Cristo e a ressurreição, quando os apóstolos morreram, né? A igreja deu continuidade, foi martirizada por muitos dos imperadores, até chegar o império do Constantino, que paganizou a igreja, e aí surgiu, né, religiões falsas com o nome de cristã. Mas a igreja continuou firme, né? Vieram os reformadores, né? Então aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna ela conhecida, ou seja, o evangelho começou a se espalhar, veio tantos reformadores, Lutero, né? Veio ali John Wycliffe, veio ali Jonathan Edwards, veio ali John Wesley, e tantos outros, né? Veio Charles Spurgeon, né? Veio aí tantos homens de Deus, né? Que trouxeram, sabe, grande avivamento no coração das pessoas pela palavra, né? Leonard Ravenhill, né? Nós tivemos por último, alguns anos atrás, perdemos o pastor David Wilkerson, que eu considero um dos maiores profetas, né, que Deus já levantou, né, na era moderna, um homem sério, temente a Deus, e Deus o levou. Mas aí uma coisa me preocupa na oração de Abacuque, porque ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos tornaram conhecida, mas ele diz no final, na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, peraí, ele está orando de avivamento, mas fala para Deus na ira, né, lembrar da misericórdia.
Isso remete ao tempo do fim, o tempo que a gente está vivendo. Por que na ira lembra-te da misericórdia? Por causa da mistura que tem hoje no Evangelho, por causa das várias vertentes que têm surgido com várias doutrinas, né, ali hereges, né, doutrinas corrompidas, a falsa doutrina da prosperidade, né, esses movimentos estranhos, esse tanto de campanhas loucas. Agora todo mundo é apóstolo, todo mundo é profeta, é a campanha do Vale do Sal, é a vassoura ungida. Isso é abominação perante Deus. Então na ira lembra-te da misericórdia, ou seja, no meio desse avivamento, desse despertamento, né, que foi levantada a igreja na face da terra, em todos os lugares, nesses últimos dias, entrou a apostasia. Entrou a contaminação, veio uma igreja totalmente diferente do que a Bíblia apresenta. E essa igreja é a que vai ficar, essa igreja é a que não vai ser arrebatada, essa igreja é a igreja mundana, é a igreja corrompida, é a igreja que desonra a Cristo. Por isso, na ira, lembra-te da misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã e não tem fim, está lá em Lamentações 3. Então, queridos, veja só, a Bíblia é toda perfeita, ela fala sobre tudo. Então a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque nós estamos vivendo uma enxurrada de apostasia. A apostasia afasta o homem de Deus, cauteriza a mente dele a ponto dele não deixar que a palavra venha gerar vida no coração dele, já está cauterizado a mente, já não consegue mais gerar nada ali, está cauterizado, então ele crê naquela mentira. A Bíblia diz que os homens amontoariam doutores para si conforme as suas concupiscências, ou seja, a apostasia, ela vai fazer com que o Espírito Santo não tenha liberdade de agir na tua vida, que ele não vai conseguir mais ter o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque você começa a sufocar a ação do Espírito Santo por causa das falsas doutrinas abraçadas, né? E isso vai gerando um afastamento até que o Espírito Santo perde totalmente a ação na tua vida. Isso já gera o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma das vertentes, a apostasia. A apostasia, a Bíblia fala da grande apostasia, do homem do pecado, falando do anticristo. Então, há muitos anticristos na terra. Todos aqueles que são contra o evangelho de Cristo são anticristos. Automaticamente o evangelho deles é apóstata. O evangelho sendo apóstata não tem o Espírito Santo. Não tendo o Espírito Santo, combate o verdadeiro evangelho. Combatendo o verdadeiro evangelho, combate a Deus e a ação do Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O homem perde a salvação. Ele não sente a necessidade de arrependimento. Ele não sente a necessidade de se quebrantar. Ele está com a mente totalmente, cauterizada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Sabe? Enquanto você ainda sente, sabe, a necessidade de arrependimento, se arrependa. Busque a palavra. Fuja da aparência do mal. Fuja das falsas igrejas, das falsas doutrinas, dessa negociata que estão fazendo nas igrejas em nome de Deus. Deus não está nisso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Tá? Deus abençoe sua vida. Divulga esse vídeo, queridos, para o maior número de pessoas possível, para que elas possam ouvir a verdadeira palavra. Antigamente a gente dizia, né? Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Hoje nós mudamos. Hoje nós dizemos, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Porque a cabeça dos muitos pastores mudou. Eles estão amando mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu. Amando dinheiro, poder. Eu sempre falo isso na igreja, irmãos. É bom uma igreja crescer, mas crescer de forma sadia. Não vale a pena crescer a qualquer custo. Negociar o evangelho com o pecado, não. Sabe, prefiro ficar com a igreja pequena, com poucas pessoas, que venha crescer de forma sadia. Não um crescimento rápido, que não é um crescimento, isso é inchaço, com um falso evangelho, que não gera salvação, mas gera ali um monte de gente convencida. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Divulga esse vídeo, tá? Não se esquece, né, de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve, dá um joinha aí, clica no joinha, tá bom? Compartilha esse vídeo, tá? E Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, amém?